Você sabia que Pedrinho BH, novo dono do Cruzeiro, é bem mais rico do que Ronaldo Fenômeno? Vídeo de hoje do canal do Nicola te apresenta essa comparação e traz várias informações exclusivas, como o interesse de um time da Série A em Dudu do Palmeiras. Já o Corinthians quer contratar Eric Pulga, grande destaque do Ceará. Preciso falar sobre a demissão de Ramon Dias. Se o técnico argentino conseguir provar que foi o Vasco quem o demitiu, essa demissão pode custar até perto de 30 milhões de reais ao Cruz Maltino. Falo também sobre o São Paulo, quais os percentuais de ex-atletas que o São Paulo ainda tem, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agradecer em primeiro lugar as ótimas audiências, desejar um ótimo final de semana e pedir para você deixar like, se inscrever no canal e comentar sobre tudo o que quiser ao longo do vídeo. É importante porque quanto mais engajamento, mais esse vídeo chega para outras pessoas. Por falar em vídeo, queria contar que ele tem um oferecimento de aposta ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora mostrar na tela os jogos desse domingo, começando com um clássico às 11 da manhã, Flamengo e Botafogo. Vou de vitória do Fla. Também acho que o Cruzeiro bate o Vitória, que o Fluminense vence o Corinthians e que o Fortaleza supera o Red Bull Bragantino. Já no confronto entre Juventude e Atlético Paranaense, estou imaginando empate e acho que o Internacional vence o Atlético Goianiense. Se você manja de futebol, gosta de dar seus pitacos, vem se divertir comigo na aposta ganha. Para fazer sua fezinha, só clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, depositou 100% dessa grana, volta em bônus, valor máximo de bônus de R$200. Você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Vitor Roque, que não conseguiu decolar no Barcelona e deve ser emprestado na próxima temporada, ou seja, a partir de agosto. Pelo menos foi o que revelou o Xavi, o técnico do Barça. Ele entende que o atacante brasileiro precisa de mais sequência e de confiança e isso pode vir com um empréstimo. O que você acha sobre o tema? Desperdício, não? Bora falar agora sobre o Porto, que tem um novo presidente. Alguém que foi pretendido por vários clubes de futebol no Brasil, André Vilas-Boas, que já foi técnico do Tottenham, do Chelsea, cogitado em outros momentos para treinar equipes brasileiras. Ele havia colocado na cabeça que queria se tornar presidente do Porto e isso foi confirmado nesse sábado. Mandato termina em 2028 e a gente deseja sorte a ele. Bora falar agora sobre o Vasco. A 777 não se ajuda. E a última atrapalhada de Lúcio Barbosa, o CEO da 777, e dos demais dirigentes do clube pode custar quase 30 milhões de reais ao Vasco. Só para explicar. Nesse sábado, o Cruz Maltino tomou 4-0 do Criciúma em pleno São Januário. Na chegada ao vestiário depois da partida, o Ramon Dias e o Emiliano Dias, técnico e auxiliar, comunicaram aos dirigentes do Vasco a intenção de sair do clube e depois foram conversar com os jogadores. Os atletas conseguiram convencer a dupla a desistir da ideia e quando eles retornam para conversar com os dirigentes, são surpreendidos com a notícia de que o Vasco já havia feito o anúncio via Twitter da saída do Ramon Dias e do Emiliano Dias. Os dois deram entrevista afirmando que foram demitidos pelo Twitter, ou via Twitter pelo Vasco, ou seja, eles não admitem que pediram demissão. Por que há essa guerra de bastidores e de versões? O Vasco afirmando que foi a dupla quem pediu demissão e os argentinos assegurando que foram demitidos pelo Vasco via Twitter, porque a multa rescisória é astronômica. Está combinado em contrato que, caso exista a quebra, o Vasco é responsável, em caso de demissão, de pagar todos os salários do Ramon e sua comissão técnica até o fim do contrato, que só se encerra em 2025, e aqui vem informação exclusiva. Ramon Dias, Emiliano Dias e demais auxiliares tinham direito a 3 milhões e meio de dólares por temporada em 2024, 3 milhões e 800 mil dólares por temporada em 2025. Ou seja, ainda restariam mais ou menos 5 milhões e 600 mil dólares a serem pagos, 28 milhões e 600 mil reais. Certamente o Ramon Dias e o Emiliano Dias vão dizer que não havia nada por escrito em relação ao pedido de demissão deles e vão cobrar nessa justiça a bolada do Vasco da Gama. E o Lúcio Barbosa, que é o CEO do clube, que já fez várias outras besteiras à frente da 777, pode ter de arcar com mais essa dívida. Vale a lembrança de que o Vasco não tem patrocínio master desde janeiro, não tem diretor comercial desde o fim do ano passado, as melhorias prometidas no CT não chegaram, investimentos altos na montagem do elenco
que segue indo de mal a pior no Campeonato Brasileiro, são 3 de 12 pontos possíveis. O que o Lúcio Barbosa fez que justifica a presença dele como CEO de um dos clubes mais populares do país? Nunca tinha trabalhado com futebol e nem experiência como CEO. 777 precisa dar explicações. Quero falar agora sobre Daverson, que foi o principal assunto da entrevista coletiva do presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, depois da derrota por 3-0 para o Atlético Mineiro dentro de casa nesse sábado. Cristiano Dresch afirmou que o Daverson não joga mais pelo Cuiabá. Se não renovar o contrato, o vínculo vence em 31 de dezembro e o Daverson tem assegurado que negocia um pré-contrato com outro clube. O pessoal do Cuiabá está extremamente revoltado com o Daverson, mas também com o restante do elenco. Cristiano chegou a afirmar que é inadmissível, inaceitável que exista corpo mole ou falta de motivação para atletas que ganham 100, 200, 300, 400 e até 500 mil reais por mês. Ele chega a comparar a vida de um funcionário que, por exemplo, cuida do gramado, precisa acordar às 5 da manhã, andar de ônibus, trabalhar o dia inteiro para ganhar muito, mas muito menos do que os jogadores já citados. Cuiabá, que não conseguiu fazer um bom campeonato estadual, foi campeão meio que aos trancos e barrancos e virou sério candidato ao rebaixamento. Bora falar agora sobre Maurício e um papo que surgiu no sul do país, dando conta de que o Internacional vendeu 40% dos direitos econômicos do atleta pro Bahia. Essa informação foi contada por um setorista do Internacional chamado Vovô Colorado. De acordo com ele, esses 40% vão render ao Internacional 7 milhões de euros ou 38 milhões de reais. Operação que seria confirmada e concluída em julho, quando o Maurício teria condição de se mudar para o Bahia. Se o negócio fosse fechado nesses termos, o Maurício se tornaria o investimento mais caro da história do Bahia e também no futebol nordestino. Hoje esse recorde pertence a Caio Alexandre, também do Bahia, comprado por 25 milhões de reais. Consultei uma pessoa da SAF do Bahia, que pertence ao Grupo City, e ela tratou essa notícia como uma loucura, afirmando que houve uma sondagem em janeiro e desde então o assunto não foi retomado. Palmeiras chegou a fazer proposta oficial ao Internacional pelo Maurício em janeiro. A proposta foi recusada. Diante disso, Palmeiras acertou com Felipe Anderson, que chega na metade do ano. Só para arrematar sobre o assunto, o Inter é dono de 50% dos direitos econômicos do Maurício. Bora falar agora sobre o São Paulo, quanto o tricolor tem de direitos econômicos de atletas que não estão mais no clube. Essa relação foi divulgada no balanço do São Paulo de 2023. Antes de mais nada, deixa eu só fazer algumas atualizações em relação a essa lista que vale para 31 de dezembro do ano passado. Pablo, atacante que hoje está no Atlético Paranaense. O São Paulo tinha 30%, não tem mais. Havia uma cláusula dando ao São Paulo 30% do valor de uma venda, se essa venda acontecesse até o fim do ano passado, ou seja, não há mais percentual. Rodrigo Caio, São Paulo tinha 30% no ano passado, como o Rodrigo deixou o Flamengo de graça, está livre no mercado, São Paulo não possui mais qualquer percentual. Lucas Perry, 15% dos direitos econômicos. Quando o Botafogo vende o Perry para o Lyon, São Paulo fica com 15% da negociação e não tem mais qualquer direito sobre o atleta, a menos ou a não ser aquele mecanismo de solidariedade. Pois bem, bora agora aos percentuais que o São Paulo ainda detém dos jogadores de um pouco mais de destaque, aqueles que podem ainda render uma grana. Os maiores percentuais são de Lucas Fernandes, meia atacante, que estava no Botafogo no ano passado, Natan, recentemente negociado com o Red Bull Bragantino, e Thiago Couto, goleiro. Cada um desses atletas, 50% dos direitos pertencendo ao São Paulo. 40% em relação ao volante Lucas Cal, que teve no ano passado no América Mineiro, e do atacante Fabinho, que fez ótima Série B do ano passado pelo Criciúma e agora joga no América. 35% pelo Elinho, talvez seja o jogador que mais vai render dinheiro de todos esses que eu citei, atleta que pertence nesse momento ao Red Bull Bragantino. 30% de Tietê, meio campista do Botafogo, Bruno Alves, que se mudou para o Cuiabá recentemente, e Gabriel Neves, atacante que não conseguiu dar certo no Red Bull Bragantino. 20% de Rafael Tolói, zagueiro da seleção italiana. 15% do zagueiro Luizão, formado na base do clube e negociado com o West Ham, ainda não atuou na atual temporada lá no futebol inglês. E 10% do meia atacante Igor Gomes, que é hoje jogador do Atlético Mineiro. De todos esses, qual você acha que pode ser o atleta que mais renderá dinheiro ao São Paulo? Use o espaço para comentários e já deixa a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre Pedrinho BH, novo dono da SAF do Cruzeiro. Eu já havia cantado essa bola para vocês ao longo da semana, afirmando que a saída do Pedro Martins do Cruzeiro para o Vasco era mais um indício de que o Pedrinho BH se tornaria o dono da SAF do Cruzeiro. Eu não imaginava que aconteceria tão rápido. Nesse sábado, o Pedrinho BH e Ronaldo se acertaram para a compra de todos os 70% das ações que pertenciam ao Ronaldo. Ou seja, a partir da semana que vem,
quando o Ronaldo desembarca em Belo Horizonte para assinar os papéis, o Pedrinho BH vai passar a ter 90% das ações do Cruzeiro, 10% serão da associação. O Ronaldo vai ficar com o cargo de presidente do Conselho de Administração do Cruzeiro nos próximos 2 anos, mas vai mandar muito pouco ou quase nada. O que eu queria contar para vocês nesse vídeo é sobre a capacidade financeira do Pedrinho BH na comparação com o Ronaldo. O Cruzeiro troca de dono e o novo dono tem muito mais dinheiro do que o antigo. Ronaldo Fenômeno, um dos maiores nomes da história do futebol em todos os tempos, tem um patrimônio estimado em mais ou menos R$1 bilhão. Já o patrimônio de Pedrinho BH era, em 2020, de R$7,5 bilhões. Desde então não há uma atualização, mas imagina-se que hoje ele esteja entre 8,5, 9, talvez até 10 bilhões de reais de patrimônio. Por quê? Ele é dono da 5ª maior rede de supermercados do país. Os supermercados BH hoje têm uma capacidade de faturamento de 17 bilhões e 400 milhões de reais por ano. Os supermercados BH só estão atrás do Carrefour, do Açaí, do Mateus Supermercados, que é um supermercado lá do Maranhão, além do Grupo Pão de Açúcar. 17 bilhões e 400 milhões de reais por ano de arrecadação para a rede de supermercados do Pedrinho BH. Com cerca de 8, 9, 10 bilhões de reais, o Pedrinho pode e deve resolver os problemas financeiros do Cruzeiro. Resta saber se esse lado muito passional que ele tem pode acabar atrapalhando ou não. Já havia contado para vocês durante a semana, quero reafirmar que Alexandre Matos será o futuro diretor executivo de futebol do Cruzeiro. A ideia do Pedrinho BH é manter o Gabriel Lima como CEO. Só a ideia de contratar o Vanderlei Luxemburgo é que pode subir no telhado. Há uma resistência muito grande dentro do Cruzeiro em relação aos métodos e modelo de trabalho de Vanderlei Luxemburgo. Só para arrematar sobre o Pedrinho BH, vale contar que ele havia sido patrocinador master entre 2020 e 2022, momentos de muita dificuldade do Cruzeiro, colocou um monte de dinheiro como empréstimo. Hoje a dívida da Raposa para com o Pedrinho BH gira na casa dos 28 milhões e 800 mil, e mais recentemente já havia adquirido 20% das ações da SAF do Cruzeiro, colocando 100 milhões de reais, também prometeu estar gastando 30 milhões de reais na reforma do centro de treinamento. Bora de informação exclusiva, quero contar para vocês que o Atlético Paranaense sonha com a contratação de Dudu. Para ser mais específico, o responsável por esse sonho é Cuca, técnico do Furacão e amigo pessoal do Dudu. Curiosidade, enquanto trabalharam juntos nos tempos de Palmeiras, Cuca e Dudu chegaram a se estranhar, depois se tornaram extremamente próximos. E o Cuca foi avisado pelo Dudu que o atacante anda bem chateado com a diretoria do Palmeiras. Tudo porque durante a cerimônia de entrega da taça do Campeonato Paulista, algumas semanas atrás, o Dudu foi barrado de entrar no campo. Palmeiras deixou vazar a notícia de que o barramento se deu por conta da Federação Paulista. Mas o Dudu não se convenceu e entende que o Palmeiras deveria ter feito algum movimento para que ele pudesse entrar em campo. Até porque essa festa contou com a participação de um monte de gente. Tinham mais de 100 pessoas no campo, influenciadores digitais, torcedores do Palmeiras, gente que não tem nenhuma história dentro do clube. Já o Dudu, que não conseguiu participar da campanha do Paulista por estar machucado, mas é funcionário do Palmeiras, foi barrado da festa. E teve de assistir pelo telefone celular enquanto voltava para casa com a esposa e os 2 filhos. Enorme chateação e frustração do Dudu. A notícia chegou aos ouvidos do Cuca, que tem tentado convencer o Dudu a se mudar para o Atlético Paranaense. Nicola, o negócio é viável? Só se o Dudu fizesse um enorme esforço. Ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 25, prorrogável até dezembro de 2026. E o ponto principal vem agora. O Dudu ganha 2 milhões e 100 mil reais mensais. Isso equivale a 1/5 de toda a folha salarial do Atlético Paranaense. Mas o Cuca tem ligado insistentemente para o Dudu para convidá-lo a tentar fazer esse movimento. De qualquer forma, é importante que você saiba que o Dudu está prestes a voltar a jogar no Palmeiras. Tendência que essa volta aconteça na segunda quinzena do mês de maio, mas ele anda bem chateado com Leila Pereira e companhia. Bora fechar o vídeo com outra informação exclusiva. O Corinthians quer Eric Pulga, atacante de 23 anos de idade, grande destaque do Ceará e talvez do futebol nordestino na atual temporada. Jogador que tem 16 partidas, 9 gols e 1 assistência com a camisa do vovô. Ele foi o grande responsável pelo título estadual. O Ceará bateu o poderoso Fortaleza na decisão por pênaltis e teve o Eric Pulga como grande destaque.
Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa próxima ao Eric Pulga, e essa pessoa disse que o Corinthians já procurou o staff do jogador e também o Ceará para abrir negociações. O negócio só pode acontecer em julho, importante deixar isso claro, e a operação poderia gerar na casa dos 4 milhões de reais. Eric Pulga, que foi contratado pelo Ceará junto ao Ferroviário por 600 mil reais, valor que equivaleu a 40% dos direitos econômicos. Só tem um bastidor que precisa ser resolvido. O empresário do Eric Pulga é Paulo Pitombeira, alguém com quem o Corinthians tem péssima relação desde o episódio do Lucas Veríssimo. Você vai lembrar que em janeiro, Corinthians e Lucas Veríssimo haviam se acertado para a compra do atleta. O problema é que o Corinthians não exerceu esse valor da compra. E o time do Catar apareceu com uma oferta muito melhor. O Veríssimo e o Pitombeira optaram por deixar o Timão e se mudar para o Catar. Na oportunidade, houve uma série de acusações e reclamações dos dirigentes do Corinthians para com o Paulo Pitombeira. Desde então eles não se falam mais. Agora há pessoas trabalhando para uma recomposição entre o Augusto Melo e o Paulo Pitombeira para que eles possam se sentar à mesa, pararem as arestas e tentarem fazer a negociação do Eric Pulga. Corinthians precisa de jogadores de velocidade, de drible e que façam gols. E o Pulga chegaria para ajudar nessa situação. Você gosta do nome? Use o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Também não esquece de deixar like, de compartilhar o vídeo. Nos encontramos assim que surgir notícia. Abraço, tchau!